Bom, pessoal, bom dia, tá? Bom dia a todos do meu canal. Hoje eu vou gravar uma aula para vocês, tá? Sobre grandezas proporcionais, tá ok? Tudo bem? Então, estou gravando essa aula especificamente para os meus alunos dos nonos anos de 2021 e, óbvio, também para meus futuros alunos, né? Se houver necessidade de eu passar algum vídeo, tá certo? Do YouTube. Pessoal, é o seguinte, primeiro, enquanto eu estiver explicando, faz silêncio, não fala nada. Se cair, eu já avisei, cai lápis no chão, deixa no chão enquanto eu estou falando, tá bom? Então, gente, pare e presta atenção aqui com esse texto aqui do livro Matemática Comercial e Financeira, de Eduardo Parente e Roberto Carimbé, da FTD, tá bom? É o livro que eu estou usando. Estou fazendo essa prova, por quê? Porque ele vai ser a base para eu poder explicar esse conteúdo para vocês, tá certo? Que é da página 44 e 45, primeiro da 44, tá bom? Então, gente, o que eu queria falar sobre as grandezas proporcionais para vocês? Primeiro, uma grandeza, ela vai aumentar ou diminuir. Tudo bem? Aí nesse textinho aqui, ele dá alguns exemplos de grandezas. Quais são as grandezas? O que pode ser uma grandeza? Tempo pode ser um tipo de grandeza, tudo bem? A velocidade pode ser outro tipo de grandeza. O peso, número de pessoas, tudo bem? Tranquilo, gente? Então, velocidade, tempo, peso, número de pessoas, número de objetos, tudo bem? Pode ser um tipo de grandeza, tá? E as grandezas podem depender de outra grandeza. Então, uma grandeza pode depender de outra, tudo bem? Ou seja, uma grandeza ela pode aumentar de acordo com o aumento de outra grandeza, ou ela pode diminuir com a diminuição, ou pode aumentar com a diminuição de outra, ou vice-versa. Tudo bem, gente? Entenderam? Ou pode aumentar com o aumento de outra, ou pode diminuir com a diminuição de outra grandeza. Ou podemos aumentar uma determinada grandeza enquanto a outra diminui. Ou aumentar essa daqui e diminuir a outra. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu vou explicando isso durante essa breve abordagem com vocês, tá? Alguns exemplos, né, de grandezas. Tempo de viagem depende da velocidade que o corpo se move. Um exemplo, gente, olha só. Vou até colocar o notebook para cá, ó, para todos os meus alunos, que eu já tinha explicado isso aqui. Por que eu estou falando? Por que eu estou colocando aqui de frente para a porta? O que eu disse aqui? O tempo de viagem depende da velocidade que o corpo se move. Então, ou seja, a minha velocidade vai depender da distância que eu vou percorrer. Ou a distância que eu vou percorrer vai depender do meu tempo de viagem. Se eu vou em uma determinada velocidade em uma certa distância, concorda que meu tempo vai ser maior? Agora, nessa mesma distância, se eu aumentar a velocidade, o meu tempo não vai diminuir? Tá certo? Então, por exemplo, para eu chegar aqui na José Quirino, onde eu moro em Barueri, tá certo? Eu dependo da velocidade do carro. Quanto mais veloz eu vier, mais rápido eu chego. Tudo bem? E se não tiver trânsito, não tiver todas aquelas condições que nós temos. Tá certo? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Um outro exemplo, assentamento de uma superfície depende da quantidade de material de construção disponível. Neste livro, ele está falando de qual exemplo desse daqui, ó. A superfície de cerâmica
que se consegue assentar em um dia, ó, superfície cerâmica, ou seja, antigamente usava-se cerâmica, aonde? Nos pisos, tudo bem? Esse livro é um pouco antigo, tudo bem? Então a superfície cerâmica, ou seja, para eu colocar esse material aqui no chão, ó, para vocês estarem pisando, vai depender do que? Depende da quantidade de material disponível. No caso da cerâmica, vai depender do número de ladrilheiros disponíveis, tá certo? Tudo bem? Aí ele vem e fala que a grandeza, né, ela pode ser diretamente proporcional, tá certo? Aqui, gente, ó, deixa eu pegar o notebook pra cá, ó, desculpa, ela pode ser, ó, diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então, ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Enquanto uma grandeza diminui, a outra diminui. Isso é diretamente proporcional. Já inversamente, que é que eu tinha explicado para vocês também, agora aqui, quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta, tudo bem? Agora vamos falar das grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Tempo de viagem de um trem com velocidade constante de 70 km por hora. Pergunta-se para vocês, a gente vai perguntar. E também se tiver algum pai assistindo, pergunte a seu filho, não sei você, Joyce, por seus pais serem professores, meu pai também era, ele perguntava isso direto para mim dentro de um carro. O que quer dizer que um trem viaja a 70 km por hora? Alguém sabe me dizer? O que quer dizer isso? 70 km por hora. O carro, ele tem velocidade, ele pode percorrer a uma via no máximo 100 km por hora. Já viram isso em placas? 90 km por hora. 15 km por hora. Alguém sabe me dizer? Que tipo de relação? Como assim? O que é 70 km por hora? Fala pra mim. O que você acha que seja? Ninguém. Oi? Vai ser a velocidade, o tanto que ele percorreu. Isso, tá. O tanto que ele percorreu. E eu tô falando 70 km por hora. Eu também pode ser outro que tá aqui pedindo percorrer naquela velocidade. Naquela velocidade, em quanto tempo? Quanto tempo? Uma hora, isso mesmo. Então, como assim? O que quer dizer 70 km por hora? É como se ele fosse percorrer 70 km em uma hora. Então, em uma hora, aquele trem vai percorrer 70 km. Entenderam? Olha aqui, ó. Tempo de viagem em horas. Quantos quilômetros ele está percorrendo? 70. E se for 2 horas? Se ele continuar, ele vai percorrer quantos quilômetros? 140. E se for 3 horas? 210. Então, a cada hora, ele percorre 70 quilômetros. A uma velocidade constante de 70 quilômetros por hora. Aí, olha que eu escrevi aqui, ó. Quando aumenta o tempo de viagem, aumenta o que? A distância percorrida. Não estou aumentando aqui? Tempo de viagem? Não aumenta a distância percorrida? Então essa é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem, gente? Então, quando aumenta o tempo de viagem, aumenta a distância percorrida proporcionalmente. Podemos, percorrida proporcionalmente direta. Tudo bem? Tudo bem? Ou a professora esqueceu proporcionalmente direta. Tudo bem? Tranquilo, gente? Podemos comprovar pela razão, aqui ó, podemos comprovar pela razão de quem? Que está falando aqui ó, constante entre esses valores. 1 por 70
Não é a fração 1 por 100, que eu já tinha explicado sobre frações equivalentes? É equivalente a quem? A 2 por 140, que é proporcional a 3 por 210, que é proporcional por 480. Aí se eu fizer 5, eu tenho que multiplicar então aqui embaixo por 2, tá certo? Se aqui em cima eu somar 1, tá certo? Eu somo 70 aqui embaixo, tá certo? Sim. Tudo bem, gente? Então ela é diretamente proporcional. Vou dar um pause agora, vou montar a minha lousa a partir daqui sobre as grandezas inversamente proporcionais. Para os meus alunos dos nonos anos, é este texto aqui que eu também vou soltar lá no Google Classroom. Para vocês que estão em sala de aula, tenham no caderno. Então, enquanto isso eu vou preparando, vou montando um textinho aqui para vocês, tá? Ou, se não der tempo hoje, essa aula fica só como grandezas e grandezas diretamente proporcionais, e eu gravo um outro vídeo sobre grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Já volto.